Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um TiociCast, o podcast oficial aqui do portal Licitações Municipais. Agradeço desde já a sua audiência, você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda semana temos um novo conteúdo sobre a Lei 14.133 para você. Da mesma forma, você que nos ouve pelo Spotify, também siga no nosso canal. Toda semana um conteúdo atualizado que vai ajudar a destravar as licitações aí no seu município. E hoje, um episódio muito especial, diferente de tudo que gravamos até agora. Tenho aqui a honra e a satisfação de receber um prefeito municipal. Aqui já recebemos advogados, auditores de Tribunal de Contas, professores renomados, mas hoje nós teremos a oportunidade de ouvir um gestor público que vivenciou tanto a 8666 quanto a nova lei de licitações. E aqui eu peço licença para a leitura do currículo do Fernando Brambila, que 4 vezes teve a satisfação de ser prefeito do município de Santa Fé, aqui no Paraná, próximo a Maringá, podemos dizer cidade vizinha aqui de Maringá. Ele que foi prefeito de 2005 a 2008, depois 2009 a 2012 e 2017 assumiu, está saindo agora em 2024. Então revela realmente que teve uma bagagem no âmbito da 8666, na qualidade de gestor do município, e agora pegou o início da 14.133. E o Fernando Brambila, que é advogado, pós-graduado em Direito Público e especialista em Gestão Pública Municipal. Fernando, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo para compartilhar com o nosso público qual que é a visão do gestor que tem tantos anseios da sociedade para atender diante dessas legislações. Dr. Jossi, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Aos seus ouvintes, é um prazer a gente poder participar, passar um pouquinho daquilo que a gente viveu em 16 anos enquanto prefeito. Fui vereador também, um mandato antes, então a gente pode dizer que a gente passou na pele o que é ser um gestor de uma cidade pequena, mas não muito diferente dos problemas das grandes cidades, né? Muda na sua magnitude, na sua extensão, mas a gente aprendeu muito nesses 16 anos. Quantos habitantes tem em Santa Fé? Hoje nós somos em torno ali de 13 mil habitantes. Legal. Santa Fé é uma cidade pequena, mas bem desenvolvida ali, próxima, claro, ao grande centro de Maringá. E o prefeito foi eleito com qual idade a primeira vez? O primeiro mandato foi com 25 anos. Assumimos o município de 2005 a 2008, fomos reeleitos 2009 e 2012, aí ficamos fora um período de 4 anos, voltei a disputar as eleições em 2016, fomos vitoriosos mais uma vez, e estamos aí, finalizando o 4º mandato. Ficamos de 17 a 20 e agora 21 a 24. Legal. E o prefeito é o primeiro de muitos que eu pretendo trazer aqui. E, obviamente, prefeitos que tiveram êxito na reeleição, revelando, obviamente, um aceite por parte da população em relação à gestão que foi realizada. E algo que me agrada no prefeito há bastante tempo, nós que, de certa forma, estamos sempre em contato aqui em Maringá, na MUSEP, na região. O prefeito também foi presidente da MUSEP, que é a nossa associação responsável por 30 municípios aqui da região. E o que me chama a atenção é justamente o prefeito sempre se fazer presente nos eventos. Você que é servidor público, você que me assiste aqui, você que me ouve, sabe que muitas vezes nas capacitações você olha para o lado, cutuca o colega e fala: olha só, o secretário deveria estar aqui, o prefeito deveria estar aqui. E o prefeito Fernando Brambila é um prefeito que sempre esteve nos eventos. Então revela a preocupação da alta administração. E eu começo justamente em relação a esse ponto. A nova lei de licitações ali no artigo 11 traz esse dever da alta administração em relação à governança, em relação a esse suporte aos servidores públicos, essa visão sistêmica para a aplicação da nova lei. Isso é algo que o prefeito sempre revelou ter uma sensibilidade muito grande. Nossa, a gente tem que se preocupar, né? O CPF que está ali vulnerável ou não, sempre vai ser o do prefeito. Então, quanto mais os nossos servidores estiverem capacitados, estiverem preparados, mais resguardado vai estar o prefeito, vai estar o secretário, vai estar o funcionário. Então, é um dever, a gente tem que sempre estar motivando os funcionários a se capacitarem, a se atualizar. Então, não pode faltar isso na minha visão e também dos demais prefeitos, como meta de governo. A gente tem que estar sempre, constantemente, tendo uma formação continuada, uma preparação dos servidores. Lógico, não só aqueles que são os efetivos, né, os de carreira, mas até mesmo que são os comissionados. Tudo bem que pode ser por um período curto, de 4 anos ou de 8, numa reeleição de um prefeito,
Mas esse servidor, concursado ou não, ele deve estar preparado para cuidar do patrimônio público, para cuidar da coisa pública. Que cuidar das nossas coisas é uma situação. Agora, quando você lida com o dinheiro público, com o patrimônio público, o zelo tem que ser muito maior. Para que tudo corra bem, nada melhor do que ter um funcionário preparado, capacitado, estudado, que nos ajuda a nos resguardar, mas também a gente entregar bons resultados à comunidade. O exemplo ele precisa vir de cima para baixo. Embora o prefeito seja uma exceção, tenha formação jurídica, tenha especializações na área, a gente sabe que essa não é a realidade a nível de Brasil. E o prefeito por várias vezes também já fez contato comigo, buscando tirar algumas dúvidas. Meu jurídico está dizendo isso, minha equipe técnica está dizendo aquilo, eu penso dessa forma, e aí, qual é o cenário, como que os tribunais de contas vêm interpretando esse tipo de matéria, revelando justamente essa preocupação, esse zelo em tomar a melhor decisão. Inclusive, na nova lei consta ali de forma expressa o dever de capacitação continuada. E esse foi um ponto também que o prefeito acabou sempre investindo na equipe. Sim, muito importante. E não só está na lei, nós, pelo menos na nossa comarca, fomos cobrados pelo Ministério Público, pelo Ministério Público de Contas também, nós fomos algumas vezes questionados, assinamos TACs, procedimentos administrativos, o próprio também núcleo organizado do Ministério Público que está em Maringá, que é a nossa região, tem cobrado muito isso dos prefeitos. Então, não pode faltar. Até por mais que eu sou da área jurídica, sou advogado, eu não consigo me manter atualizado, a gente não tem tempo para isso, para os estudos. Então, na medida do possível, quando tem esses cursos, eu procuro participar. Às vezes não consigo ficar todo o curso, a todo momento, mas o mínimo que a gente fica ali, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo um pouco melhor. A gente também amadurece com a opinião dos colegas, Isso nos dá segurança para que a gente possa tomar uma decisão. E, é claro, eu digo para os meus amigos, Eu, prefeito, 4 vezes gestor do município, formado em direito, a gente ainda corre um risco de tomar uma decisão errada, e aqueles que não são da área jurídica. Então tem que ter muito cuidado, o prefeito tem que ter muita coragem para aquilo que ele vai assinar, Uma vez eu li um artigo da CNM, quando da discussão da nova lei de improbidade, o presidente da CNM, o Paulo Rio Costa, ele falou que existia muito, isso é uma realidade, eu posso dizer que aconteceu comigo, o apagão das canetas, Na hora do prefeito canetear, tomar uma decisão, a gente recua preocupado, até vezes com medo de não estar tomando a melhor decisão, e a gente deixa de aplicar uma política pública. Infelizmente, isso foi muito... aconteceu muito, é uma realidade em todos os municípios do Brasil. Agora, com a nova lei, tanto de licitações quanto de improbidade, isso nos ajudou um pouco mais. Essa é uma realidade. Veio um debate muito intenso no âmbito da academia, então a gente percebe os maiores congressos de direito no Brasil falando sobre o direito administrativo do medo, o apagão das canetas. Mas hoje existe um ambiente normativo que agrega segurança jurídica muito maior para todos aqueles que atuam dentro do direito público na administração. Obviamente, aqueles que forem desonestos, aqueles que forem corruptos, o rigor da lei, mas nós não podemos colocar todos dentro do mesmo balaio, até porque a maior parte dos gestores, dos empresários licitantes, dos servidores, são pessoas do bem, honestas, que estão ali justamente para zelar pelo recurso público. Mas objetivamente já, prefeito, nova lei de licitações foi publicada de 1º de abril de 2021. E nós estávamos aí com uma legislação robusta, que já vinha sendo aplicado no âmbito nacional, e de repente a gente se depara com uma legislação diferente, com inúmeras possibilidades. Qual foi a sua primeira percepção na qualidade de gestor ao se deparar com uma lei dessa envergadura? Olha, o Tiossi falando agora, salvo engano, um dos deputados que encabeçou a nova lei de licitações é um ex-deputado federal, João Arruda, aqui do Paraná, junto com outros deputados. E a gente discutiu até agora há pouco essa questão das renovações contratuais, Agora contratos podendo ser renovados há 10 anos ou há 15 anos. E aí a gente olhando não como jurídico, mas enquanto gestor, enquanto o funcionário que cuida da parte administrativa. Isso diminui bastante, o fluxo de processos, grandes processos, dentro do departamento de licitações. Então, licitações que poderiam ser ali até 60 meses, 5 anos, agora podemos estender a 10, dependendo do tipo de contrato, ou a 15 anos. Então isso facilita, claro, não vai deixar de existir ainda pequenos procedimentos com aditivos contratuais de prazo ou valor, mas você comparar um termo aditivo com todo um procedimento
que é grande, você fazer um memorando. Em Santa Fé nós temos um documento novo que eu falava há pouco, que é o DOD, né? Documento Oficial de Demanda. Depois o ETP, depois o termo de referência, você coletar preços, fazer edital, vai para o departamento jurídico, volta para a licitação, publica, tem o certame, vamos homologar, adjudicar, assinar contrato. É muito grande o procedimento, é muito complexo. Então, com a nova lei, acho que vem oxigenar um pouco mais e otimizar o tempo do departamento de licitações com essa possibilidade, né, de uma contratação de um prazo bem maior. São os custos transacionais de uma relação. Porque antes nós tínhamos praticamente que abrir licitação todos os anos. Se a gente pega objetos triviais, vamos pensar na educação. Tem lá merenda escolar, uniforme escolar, kit escolar, que geralmente eram licitados via pregão, registro de preços, validade máxima de 1 ano. A lei trazia ali a possibilidade de 5 anos para contratos de natureza contínua, para serviços. Exatamente. Agora traz a possibilidade de contratos com vigência máxima decenal. Mas além dos serviços de natureza contínua, agora nós temos o fornecimento contínuo. Então esses objetos que todos os anos demandava esse documento de formalização de demanda, agora o ETP, o TR, na nova lei de licitações nós temos a possibilidade de licitar uma única vez e caso aquela contratação se mantenha vantajosa, tanto nos aspectos técnicos quanto econômicos, você pode prorrogar. Imagina só, ao invés de licitar todos os anos, ter um único contrato com a possibilidade de prorrogação, com o devido monitoramento. Então é algo que me agradou bastante também e desburocratizou, facilitou a vida do gestor, do funcionário da equipe de licitação. Isso vem ajudar muito. E claro, nós vamos estar entregando ali, né, programas, políticas públicas para a comunidade. E a gente sabe que você preparar uma equipe para isso e todo ano você está repetindo o procedimento, como a gente falou há pouco, demanda tempo. E agora com a nova lei isso facilita, né? Vai, é claro, aí também, né, de um acompanhamento do gestor, do secretário da área, do diretor da secretaria, está viabilizando essas prorrogações também. A nova lei ela foca muito no planejamento, na etapa preparatória, mas eu acredito que o grande protagonista será o fiscal de contratos, o gestor de contratos, justamente por conta desse monitoramento. Até porque, agora com essa possibilidade e essa redução de novas modalidades, novas licitações todos os anos, o foco fica na execução contratual. Então por isso que vale a pena também, né, ter servidores adequados com expertise fazendo esse acompanhamento. E o Dr. Tiossi falou, né? Fiscal do contrato. O servidor que é fiscal, ele tem que saber qual é a responsabilidade dele ser fiscal na execução daquele contrato. Porque muitas das vezes só coloca seu nome para cumprir formalidades. E a responsabilidade é muito grande. E aí volta de novo o que a gente estava no começo daqui da conversa. Da formação, do preparo do servidor, dele se aperfeiçoar, ele buscar evoluir dia a dia. Então é muito importante, na minha visão, e eu acredito que dos demais prefeitos, os que estão saindo, mas também os que vão entrar, que a cada 4 anos a gente muda o gestor. Às vezes não, fica 8 anos. Mas os funcionários que lá continuam, que é o maior patrimônio do servidor, é importante sempre estar se aperfeiçoando, sempre estar se atualizando. E essa questão da fiscalização contratual é extremamente relevante, porque, vejam só, no aspecto prático a gente percebe muita gente que está ali só assinando checklist e cumprindo tabela e não sabe a responsabilidade que um fiscal e um gestor têm. Ah, mas eu estou ali amando de uma autoridade superior, hierarquicamente eu preciso cumprir essas ordens, mas a gente sabe que as ordens manifestamente legais não devem ser cumpridas, né? Nós temos ali diretrizes, princípios, parâmetros que devem ser observados e o fiscal de contrato ele precisa de fato ser fiscal do contrato e não fiscal da administração ou do fornecedor, né? E esse zelo, isso daí é extremamente necessário para a satisfação do interesse público, até porque a licitação é um meio, não é um fim. Qual que é a finalidade? O atendimento da população. Né? Eu queria que o prefeito falasse assim, que tipo de atendimento, que tipo de objeto vocês conseguiram já licitar com base na nova lei, né, para dar essa vazão ao interesse público? O que vocês conseguiram avançar? Olha, apesar da lei já ter pouco mais de 3 anos, né, abril de 2021, a gente já veio desde o início aplicando. Né? Dependendo do tipo de licitação, de objeto que nós fôssemos comprar ou a prestação de serviço a ser contratada, a gente utilizava a 866 ou a nova lei e, claro, hoje não podemos mais utilizar a 866.
a não ser que são as prorrogações contratuais dentro do prazo que a lei estabelece. Uma situação que nós temos, por exemplo, na nova lei, que foi inclusive o primeiro procedimento nosso, foi a contratação do nosso sistema da prefeitura, né? Tudo aquilo que lida, folha de pagamento, tesouraria, frotas, recursos humanos, o módulo licitações, saúde, educação, biblioteca, almoxerifado, patrimônio. Essa foi a primeira. E nós já fizemos lá atrás, ela em final de 2021, já aplicamos no primeiro ano. Se tivéssemos feito ali na 866, tudo bem, ainda nós teríamos, né, a situação de estar prorrogando, né, por 5 anos. Mas, como temos a nova, esse contrato pode perdurar por muito mais tempo, é claro. Aí vai depender, lógico, se a empresa está atendendo a necessidade do município, se está atendendo conforme previmos no edital e no contrato, se numa possível prorrogação está conforme ainda valores de mercado, e é claro, eu deixo a gestão dia 31 de dezembro agora. O novo gestor, o ano que vem, a hora que assumir, ele vai ter que avaliar se vai estar atendendo as necessidades da prefeitura na época dele. Mas essa foi a nossa primeira licitação. Falando aqui agora, foi a contratação do sistema da prefeitura de Santa Fé. Uma empresa aí do mercado, todos conhecem, a Elotec, e atende o nosso município há mais de 20 anos. Fizemos essa licitação e foi o nosso primeiro contrato, em cima da nova lei de licitações. Claro, não falando de dispensa, que a dispensa também era a outra modalidade que veio nos ajudar. Até a questão, a alteração que teve da lei velha, nós não tínhamos aquela questão de publicar no site oficial da prefeitura. Que eu lembro que eu liguei pro Tiossi, aquela questão, mas como é que tá o entendimento? O que é? Eu vou publicar no nosso o diário oficial ou é no site da prefeitura? Até no começo tinha essa dúvida. E aí, falei, não, vamos publicar no nosso site, deixa lá 3 dias úteis para a pessoa se manifestar o interesse. Então, eu vejo sim que veio acabar nos ajudando, sim, dentro da nova lei. E hoje a gente já segue essa rotina, né? Que ainda, por mais que a gente siga essa rotina, sempre tem aquela insegurança dos funcionários, dos nossos assessores, dos nossos diretores, e que eu também tenho. Isso é normal, né? Hoje nós temos um entendimento. Daqui a um tempo, o Tribunal de Contas muda o entendimento deles, do nosso Tribunal de Contas do Paraná, o Tribunal de Contas da União. E a gente tem que procurar sempre se aproximar, né, desses entendimentos para que a gente tenha menos ruído, tenhamos menos problemas. Não, legal. Eu percebo na fala do prefeito essa preocupação com a gestão. Eu, particularmente, também compartilho da mesma ideia que a nova lei ela é muito boa para fins de gestão, para fins estratégicos. A vigência decenal para serviço de natureza contínua é algo fantástico, mas essa vigência dos 15 anos para sistemas de gestão também é algo que vem ao encontro do interesse público. Porque imagina só, né, em um curto espaço de tempo, ter que trocar sistema diante de uma nova licitação, de um novo vencedor, a transição desses dados, o treinamento dos servidores. A gente sabe que a máquina pública depende dessas informações. E agora esse contrato de 15 anos também é algo que me agrada bastante, mas obviamente com devido monitoramento. E daí tem gente ainda que fala que a nova lei ela não é boa. A gente percebe que, talvez por conta de uma questão cultural, que estavam habituados a sempre fazer em uma dinâmica, e agora se veem diante de um novo panorama. Esses dias eu ouvi num podcast, aqui que nós gravamos no Tiosscast, o professor falou, nós aprendemos que primeiro é feijão, depois é o arroz por cima. Ou vice-versa, primeiro é arroz, depois feijão por cima. Daí, do dia pra noite, chega alguém e fala, mudou, a partir de amanhã você vai fazer invertido. Você vai falar, mas como assim? Sempre fiz assim, é mais gostoso. Meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. Então, acredito que o maior desafio é a mudança cultural. Toda mudança, ela gera resistência. Toda mudança nos tira da zona de conforto. E só que também a gente pode dizer, no meu ponto de vista, que é relativo. Veio a nova lei, agora nós temos o ETP, aí você está falando de sistema. Aí a gente tem que chamar o departamento de licitações, o secretário da área que vai, o carro-chefe que vai pedir a abertura de uma licitação para contratar sistema. E você fazer o ETP, você fazer o termo de referência na nova lei, de módulo por módulo, tesouraria, o porquê, frotas, o porquê, patrimônio, o porquê, saúde, o porquê disso, recursos humanos, o porquê disso. São N módulos. Eu saí da minha zona de conforto, sim, com a nova lei. Mas e agora a tranquilidade de poder ser um contrato até 15 anos?
Porque, no mínimo, se eu fosse na lei antiga, eu já ia ter feito no máximo a cada 5 anos. Porque com 15 eu fiz uma vez. Eu faço as prorrogações sucessivas, é claro, dentro dessa situação que nós mencionamos. Está atendendo a necessidade pública? Está de acordo ainda com aquilo que a gente estipulou no edital? O preço está um preço dentro de mercado? O fornecedor tem interesse em continuar prorrogando o contrato? Então, no frigir dos ovos ali, a lei veio sim para mudar e para melhor, né? Eu vejo que ela vem trazer um pouco mais de tranquilidade e de facilidade na gestão, olhando para o prefeito, é claro. E tirar menos, vamos dizer, diminuir o volume de serviço no departamento de licitações. Agora, é claro, como eu falei, a mudança, ela tem muita resistência. Mas acho que depois que as pessoas vão se habituando, vão criando uma segurança, a parte do serviço, ela flui normalmente. O prefeito tocou já nos 4, 5 pontos aqui, falou da importância da capacitação, falou da gestão, falou dos contratos com uma vigência maior. Agora 2 pontos, a dispensa de pequeno valor e o estudo técnico preliminar. A gente sabe que com a majoração dos limites da dispensa, muitos municípios conseguem atender algumas demandas através da dispensa de licitação. E essa novidade da publicidade dos 3 dias úteis, né, de certa forma, chamou a atenção, porque antes a gente sabe que tradicionalmente realizava-se 3 cotações e contratava o menor preço, que era a proposta mais vantajosa. Agora, realiza 3 cotações, faz uma cesta de preços em determinados objetos, só que dá a publicidade, né? E essa publicidade pode fazer com que algum terceiro que não venha sido inicialmente consultado apresente uma proposta mais vantajosa, né? E isso fica o processo mais transparente. Olha, Tiossi, assim, antes nós não tínhamos essa questão da gente publicar no site oficial essa manifestação de interesse de um terceiro interessado que não foi consultado naquilo que ele poderia oferecer. Claro, todo município a gente gostaria, até para fortalecer o comércio local, que quem vendesse ou quem prestasse serviço fossem pessoas das cidades. Uhum. Claro que nós temos um problema que nem toda cidade, por mais que seja pequena, a gente consegue ser atendido por aquelas pessoas. Mas olha por outro lado, você falou, nós temos agora procedimentos como o valor aumentou, tanto da dispensa para prestação de serviço ou para obra, então isso facilitou para nós. Quantas contratações nós tivemos? Tenho certeza que se fizer um estudo, um levantamento de quantas dispensas aconteciam na lei 8666 e quantas dispensas você tem hoje na nova lei, aumentou-se e muito. Claro que nem tudo dá pra gente fazer via dispensa, mas que via facilitar a execução das políticas públicas com a nova lei, com um valor maior, isso veio, com certeza. Agora tem essa questão do quesito da publicação no site oficial, para que um terceiro possa manifestar seu interesse. Mas isso é normal, a gente não pode escolher, né? O gestor não pode escolher quem quer que vai prestar o serviço ou quem quer que vai vender. Mas que veio nos ajudar, veio bastante. Porque antes era necessário instaurar um pregão para contratações de pequena monta. E tem novamente o custo transacional de tudo isso. E daí agora com as dispensas eu vejo que é uma forma legítima. Eu sempre afirmo que um pregão não é mais legítimo do que uma dispensa, da mesma forma que uma concorrência não é mais legítimo que uma inexigibilidade. Tanto as modalidades convencionais quanto as contratações diretas encontram espaço na Constituição Federal, na legislação. O que a gente precisa é observar as diretrizes legais e, diante do caso concreto, o gestor verifica aquilo que atende melhor às suas necessidades. Às vezes nós somos cobrados pelos órgãos de controle, seja uma Câmara de Vereadores, seja um observatório social, seja através da sociedade civil organizada ou do Ministério Público. Mas por que está fazendo tantas dispensas? Por que não se planejou para fazer um pregão? Mas a lei autoriza. Uhum. Aí vai dar conveniência. É um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Porque se a lei me autoriza, nós estamos dentro dos parâmetros legais, seja da própria Constituição, ou seja da lei de licitações, ou qualquer outra legislação que venha embasar essa contratação, o gestor pode tomar a liberdade de fazer. E aí eu digo, se o prefeito tem uma equipe, como os assuntos vão se entrelaçando, vão se amarrando. Se o prefeito tem uma equipe bem formada, uma equipe interessada, que busca constantemente atualização, é um conhecimento maior, a gente toma essas decisões de ter várias dispensas com muito mais segurança, que a lei autoriza. Eu não vejo, aí meu ponto de vista jurídico,
como um Ministério Público ou uma Câmara de Vereadores, um Observatório Social, vir e meio que determinar, exigir que seja não feito tantas dispensas nesse sentido. E a gente já se deparou com isso. Eu já tirei relatórios no âmbito do portal de transparência do governo federal e a gente percebeu naquele momento e que o volume financeiro das contratações do governo federal eram mais através de contratações diretas do que por modalidades convencionais. E a pergunta é, onde está a ilegalidade? Sendo que existe a previsão expressa em lei. Então eu vejo que a nova lei ela contribui inclusive para descriminalizar as contratações diretas. Obviamente, seguindo essa transparência, com planejamento para não enquadrar num eventual fracionamento de despesa, né? Partindo do pressuposto que os requisitos foram todos cumpridos. Até porque instaurar um pregão, uma concorrência por si só, não significa que aquele procedimento está lícito, que cumpriu as formalidades legais. Que não houve um direcionamento. Exato. Que não houve uma especificação mais correta do objeto. Então tem esse ponto também, porque parece que fez um pregão, deu ampla publicidade, tá tudo certo. Tá, mas e o direcionamento, o sobrepreço, a falta de fiscalização, coisas que passam despercebidas. Daí muitas vezes publica uma dispensa, que é algo com previsão expressa em lei, tá praticando um crime, é uma barbárie, é uma ilegalidade. Então eu vejo que a 14133, da mesma forma em que ela aumentou o limite e isso veio ao encontro do interesse público para resolução de uma forma mais célere de determinadas demandas, por outro, desenhou requisitos, dispositivos, como aqueles que estão no artigo 72, para que o gestor também faça da maneira adequada. Você vai ter um estudo técnico preliminar, você vai ter um termo de referência, você vai ver se também está no plano de contratação anual, se o objeto foi bem especificado de uma maneira que a gente possa ter a entrega de um objeto com qualidade, não com direcionamento. Não que você vai estar podando que certas ou determinadas empresas vão participar. Então, se numa dispensa tem todo esse trabalho muito bem feito, não quer dizer que por ser um pregão estaria resguardando mais a contratação feita pelo gestor público. Perfeito. E o prefeito já falou algumas vezes aqui do ETP. O ETP ainda hoje tira o sono de muita gente. A gente percebe muita gente batendo cabeça. Como que foi essa implementação lá no município? Como que vocês estão hoje, né, finalizando 2024 com a figura do estudo técnico preliminar? Tio, assim, eu falo assim que o ser humano, infelizmente, isso é uma realidade, não só no setor público, mas também no privado. Às vezes nós somos carriola, né? Onde as pessoas nos colocam, a gente para. Para sair do lugar, alguém tem que estar lá empurrando. Alguém tem que estar lá motivando, cobrando. E vejo eu que o poder público, sempre a gente contratava de uma maneira tudo em cima da hora. Tudo muito imediato, tudo muito urgente. Sem realmente a gente fazer, né, o estudo técnico preliminar, qual é a necessidade do objeto. É só para essa secretaria, são para demais secretarias. O que isso vai causar, né, de efeitos positivos ou até mesmo de efeitos negativos que pode vir a causar a contratação, o valor do objeto ou o serviço a ser contratado. Então a gente, com essa formalidade, a gente faz uma contratação com mais estudo, com mais calma, com mais planejamento, né, para ver realmente a extensão do que aquilo vai causar com uma política pública à comunidade. E antes não, é uma verdade. A gente precisava contratar ou comprar um veículo, ou você precisava contratar um determinado serviço, uma assessoria administrativa, uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, só pelo simples fato de ter mais um apoio no dia a dia do serviço da prefeitura. Mas a gente não buscava, né, esmiuçar a necessidade, a obrigatoriedade, a extensão dessa contratação. Então, assim, volto a dizer, né, no meu ponto de vista enquanto gestor, não falando enquanto da área jurídica, e isso vem nos resguardar, o prefeito. A contratação teve um porquê. A contratação, ela teve um estudo, ela teve uma preparação, ela teve um planejamento, que é o que sempre deveria ter, porque envolve recursos públicos. E, infelizmente, isso não tinha. Se a gente pegar um procedimento licitatório, seja uma dispensa, um pregão, uma concorrência, lá de trás, e olhar como é hoje, o volume processual é muito maior. O estudo, né, a análise, ela foi muito maior também do que acontecia antes. Tem um outro ponto que o prefeito mencionou também, a figura do plano de contratações anual. Lá no município, esse plano ele já foi feito,
Como que tá essa questão? Já, todos os anos nós temos lá uma diretoria de planejamento. Na minha prefeitura ela fica alocada dentro da Secretaria de Fazenda. E aí nós reunimos os nossos secretários e os diretores de secretaria todos os anos. A gente prepara inclusive o de 2025, né, para o novo gestor. Eu já assinei semana passada. Nós fizemos todo o planejamento, a discussão com a equipe, claro, baseado em cima do nosso do PPA, da LDO, da LOA, porque ele replica, né, na realidade. O PPA é para 4 anos. Termina inclusive o ano que vem o que nós aprovamos lá no primeiro ano desse meu último mandato. E a LOA, e a LDO e depois a LOA, que é também para ser executado o ano que vem, o plano de contas anuais ele tem que ser casado. Tem que estar ali. E ali que nós vamos esmiuçar. Ali está detalhadamente a execução orçamentária de cada secretaria. E graças a Deus eu sempre tive uma boa equipe ali, em todas as secretarias e também em específico na Fazenda, né? A nossa secretária de Fazenda, o contador, a diretora de planejamento, o controle interno também faz um trabalho muito bom, junto conosco, nos auxiliando, porque muitas das vezes a gente olha o controle interno como o inimigo da gestão. E é pelo contrário, ele está lá para nos resguardar, está lá para nos ajudar, nos orientar. E ele participa ali conosco e tem dado resultado. E é legal porque é um município com aproximadamente 13 mil habitantes e a gente percebe municípios com um porte muito maior e ali com dificuldades da implementação do PCA, embora não seja uma obrigatoriedade, mas é algo que eu recomendo com todas as forças porque é um artefato de planejamento que dá uma visão sistêmica e faz com que o gestor saiba exatamente onde colocar energia, ter essa análise de cada departamento e vem ao encontro da nova lei de licitações, né? É um ponto que os órgãos de controle estão batendo na tecla. Acredito que logo será algo mais rígido essa cobrança, porque traz respostas para inúmeros problemas, né? O próprio fracionamento de despesa, eu digo que a resposta está no PCA. Se você tem um planejamento com base no seu histórico de consumo pretérito e uma projeção futura, você fica tranquilo para fazer uma dispensa no próximo ano, porque você sabe que não vai extrapolar o limite da dispensa, né? Diferentemente, se você tem ali no seu PCA uma projeção para consumir 500 mil reais e sai fazendo dispensinha de 50 mil. Então é para comprovar para o nosso público que o tamanho do município, embora a gente sabe que o Brasil é um país municipalista, não sei se o prefeito sabe, mas segundo dados do IBGE do último censo, 44,8% dos municípios do Brasil têm população estimada em até 10 mil habitantes. E com população até 20 mil habitantes é praticamente 70% dos municípios. Então nós somos um país de municípios enxutos, né? Mas o fato de ser um município até essa população de 20 mil não impede que tenha estudo técnico preliminar, que tenha capacitação continuada, que tenha plano de contratação anual, porque as demandas da sociedade estão ali para serem atendidas. As demandas são as mesmas em todos os municípios. Vai mudar só o volume. E só para complementar, do plano de contratação anual, PPA, LDO e LOA. Quando a equipe é muito boa, é claro assim, nós não conseguimos prever todas as necessidades que vão ocorrer durante um ano. Isso é impossível. Mas quando uma equipe é boa, quando o trabalho é bem realizado, isso, claro, começa a acontecer da metade do ano para frente. Então, quando está bem organizado, a gente vê pouca leis indo para a Câmara para você alterar o orçamento. Remanejar os orçamentos. Tira a dotação de uma secretaria, puxa para outra. Claro, a gente pode fazer isso até por decreto. Até 25% do orçamento. Mas quando é bem feitinho, o plano de contratação anual, o PCA, a LDO, a LOA, o PPA, é claro que o PPA é uma coisa mais extensa, né, para 4 anos. Mas aí você vê que a equipe está afinada, que o gestor está discutindo com seus secretários, com a participação da Câmara, preparando aquilo que ele vai executar de política pública em cada ano. Então, se você vê, no meu ponto de vista, que são poucas leis que vêm no decorrer do ano, principalmente no final ali, né, vamos dizer de agosto para frente, alterando o orçamento, tira daquela natureza, puxa para essa, tira daquela secretaria, cancela e puxa para essa, você viu que o plano de contratação anual foi bem feito, que a lei orçamentária foi bem feita, que a LDO foi bem feita. Já que a gente está falando de orçamento, mudar um pouquinho aqui, pesquisa de preço. Sempre foi
né, um dos grandes gargalos nas contratações públicas, processos que ficavam aí paralisados na fase interna por conta da dificuldade na obtenção de cotações, e a nova lei de licitações traz uma dinâmica bem diferente. Queria que o prefeito falasse um pouquinho como que o município realiza a estimativa do valor de mercado. É uma situação que a gente também sempre bateu, né, nesse assunto com os secretários, com os diretores das secretarias, que a gente buscar o preço não é simplesmente só eu encaminhar um e-mail para um possível fornecedor. É uma cesta, né? A cesta ela é variada. Eu posso encaminhar um e-mail, eu posso buscar uma ata de preço de um município vizinho, um contrato, eu posso ir no banco de preço, eu posso ir na internet também buscar, mas a gente tem aquela velha concepção que preço é formado pelos e-mails que a gente encaminha, que são respondidos, quando respondidos corretamente. Então não, é uma cesta de preço. Então isso veio a acelerar o processo licitatório. Isso veio a facilitar. Ainda temos algumas resistências, mas eu vejo que a gente já veio quebrando vários paradigmas por aí, nesse aspecto do preço. Então ajudou bastante. É um ponto positivo, porque a lei praticamente desenha aquilo que, em tese, a jurisprudência já legitimava, essa pluralidade de fontes de consulta. E eu já ouvi de prefeitos aqui da nossa região falando que o processo ficou parado 10 meses, porque só tinha 2 orçamentos e não conseguia avançar nessa dificuldade de obtenção, seja através de internet, através de contratos e atas, o que já era possível. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem acórdão de 2017 que falava da cesta de preços, mas agora a 14133 veio para trazer essa segurança jurídica. Tá ali, passo a passo, lá no artigo 23, e isso otimiza o servidor público ali na sua atuação. Facilitou demais. E você falou dessa questão da cesta de preço, é o que nós também não tínhamos muita segurança, e o Tribunal de Contas do Paraná tinha um entendimento diferente sobre a licitação carona, né? Todos os tribunais de contas do Brasil, se não estiver enganado, autorizava, mas o Tribunal de Contas do Paraná não autorizava. Aí agora a nova lei, ela expressamente veio disciplinar sobre esse assunto, que é como a questão aí da cesta de preço. Perfeito. A questão da adesão à ata de registro de preços, né, o TCE do Paraná tem inúmeras decisões, principalmente a partir de 2011. O TCE de São Paulo também, ele vedava, ele tinha súmula, inclusive, mas são os únicos 2 que de cabeça, assim, eu sei que eram contra, porque o próprio TCU, ele legitimava, obviamente com alguns parâmetros, a figura do carona, e agora a nova lei traz no artigo 86, inclusive em dezembro de 23 teve uma alteração na 14133 já legitimando carona entre municípios. Então, Câmara pode pegar carona na Prefeitura pode pegar carona em outra prefeitura, o que obviamente também otimiza, porque se um vizinho contratou com vantajosidade o mesmo objeto que você precisa, e você consegue comprovar que dentre as pesquisas feitas no mercado, a da prefeitura vizinha se revela mais vantajosa, o porquê não de aproveitar aquele processo? Novamente, reduzindo os custos transacionais, seguindo pressupostos que estão em lei. Desburocratizando. Exato. Venha facilitar a gestão. Essa desconfiança, né, que eu venho batendo muito na tecla, que nós precisamos deixar de lado. Se a lei traz uma possibilidade, é porque o legislador enxergou que isso pode virar um encontro do interesse público para otimizar, para que o plano de governo seja colocado em prática, que as políticas públicas sejam atendidas. Afinal de contas, para que serve a administração pública? Qual que é o papel do prefeito, do servidor e da licitação? É satisfação do interesse público, as necessidades da sociedade. Então, de nada vale eu ter um processo pesado, robusto, volumoso, que demorou ali 10 meses, sendo que eu poderia ter o mesmo resultado, talvez com 1 mês de processo, mais simplificado, leve, dinâmico. Então eu vejo que a nova lei ela traz essa possibilidade com segurança jurídica, porque ela desenha agora praticamente tudo que deve ser feito. Sorte dos novos prefeitos que já vão começar a administrar com uma nova lei. E nós que passamos ali, eu, 4º mandato, não tive tanta essa facilidade, né? Aí da nova lei de licitações. Com certeza o prefeito teria inúmeras histórias aí, desde o seu primeiro mandato, né, sobre dificuldades ou situações cômicas, né, que aconteceram no âmbito das contratações. A gente que percorre o Brasil, ouve de servidores públicos, coisas que agora na 14133 vai ficar só na literatura, na história, para a gente compartilhar com os colegas, né, em um momento de descontração. Sim, informações para amadurecimento. Sim, sempre uma escola. Prefeito, queria que você deixasse uma mensagem final
aqui para os novos gestores, para os servidores públicos que estarão aí à frente da aplicação da 14133, toda a sua experiência, essa sua bagagem, né, de 4 mandatos à frente de um município. Como que você, né, finaliza esse nosso episódio aqui com uma mensagem especial? Nossa, eu acredito assim que tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer de coração. Fazer como se fosse para nós mesmos. Apesar de que toda política pública ela é para toda a comunidade, nós fazemos parte dessa mesma comunidade. E quando a pessoa ela tem a vontade de aprender, tem a vontade de buscar, tem a vontade de crescer, tudo possível depende só dessa pessoa. Então, o prefeito, que aqueles que irão assumir, né, a nova gestão da sua cidade, que ele possa sempre oportunizar a capacitação para os seus servidores, para os seus assessores. E como eu falei, tanto os de carreira quanto os comissionados que entram e saem com o prefeito. Mas lembrando que o maior patrimônio de uma prefeitura é o servidor. Então é nele que a gente deve investir, para que as políticas públicas elas possam acontecer com eficiência, com bons resultados. Porque independente da pessoa, seja do próprio prefeito, de um empresário, de um dentista, de um comerciante, aquela pessoa que trabalha na roça, em boia fria, uma pessoa que é empregada, um chão de fábrica, essa política pública com eficiência, ela reflete na vida de todos. Na minha, que tem a minha funcionária na minha casa, que também depende de uma boa creche, de uma boa saúde, de uma boa segurança pública, de uma boa limpeza na cidade. Então que a gente possa ter essa concepção que as coisas acontecem quando nós, os gestores públicos, a gente capacita, quando a gente valoriza, quando a gente dá oportunidade a esses servidores. E nada mais gratificante, eu digo, quando a gente sai da prefeitura, eu saio agora pela 4ª vez, e a gente ouvir dos funcionários que, e no meu caso, que quando eles precisaram da oportunidade, a administração sempre teve de mãos estendidas para que eles pudessem fazer um bom trabalho. E foi acreditando no nosso trabalho que eles se aglutinaram à equipe, e hoje o resultado de uma Santa Fé diferente, de uma Santa Fé melhor, é eles falando conosco. Então, deixo enquanto prefeito, valorize o seu funcionário, capacite, dê oportunidade, treine, cobre. E aí também digo também para o prefeito, cobre bastante, porque nós, seres humanos, e isso eu me incluo, como eu falei agora há pouco, nós nos acomodamos. Se não tiver alguém para estar ali nos tirando do lugar, a gente fica, porque a gente quer a zona de conforto. E a pessoa que tem que motivar, a pessoa que tem que mudar, tem que abrir os horizontes, é o prefeito. Felizmente ou não, é o prefeito. Isso ele faz, às vezes, diretamente ou indiretamente, através dos teus secretários, dos seus diretores, dos seus chefes de departamento, dos teus assessores. Então, como 4 vezes prefeito, acho que essa é uma lição que eu sempre vou levar. Meu pai foi prefeito 3 vezes e eu sempre ouvia, e sábado agora a gente estava numa confraternização entre amigos, e aí uma amiga nossa falou assim: Fernando, esse dia eu estava trabalhando na escola, assim, e a pessoa me perguntou, mas por que eu faço metodicamente assim, bem feito? Aí ela falou para essa colega de trabalho e me comentou: olha, porque quando o Pedro foi prefeito, ele me ensinou o trato com a coisa pública, ele me incentivou, ele me oportunizou esse curso, esse aperfeiçoamento. Então isso é bacana, porque quando as pessoas querem crescer e têm a oportunidade dada, elas valorizam aquela pessoa. Então, quando elas nos valorizam, as coisas acontecem. Então, essa é uma das lições, dentre várias, que eu levo aí da vida pública. Maravilha, prefeito. Foi uma alegria recebê-lo. Queria agradecer pela oportunidade de compartilhar com o nosso público toda a sua experiência, por encontrar um espaço nessa sua agenda, nesse momento de transição de mandato, para trazer essa sua percepção em relação à nova lei de licitações. Eu tenho certeza que esse será um episódio muito inspirador para esses novos gestores que estão assumindo, porque não é qualquer um que é eleito 4 vezes. Então revela realmente, né, não só a vocação, mas também essa visão, essa gestão
que o prefeito tem e que de fato revelou aqui, né? Falando de temas técnicos e também revelando a sensibilidade com o servidor público. Então, eu queria agradecer a oportunidade e certamente estamos aqui sempre de portas abertas para compartilhar essa sua experiência. Eu que agradeço a oportunidade, Tiossi, de participar aqui hoje e também de agradecer as inúmeras vezes que eu entrava em contato. Tiossi, preciso dessa opinião, dessa aqui que você me fala, qual é o melhor caminho. Você sempre muito prestativo, muito solícito, me ajudou bastante nas tomadas de várias decisões. Então, obrigado de sempre me atender e de hoje eu poder participar e contar um pouquinho da nossa história aí de 4 vezes prefeito, de presidente da MUSEP. A gente tem uma história, temos uma vivência aí e que a gente possa passar esse conhecimento para frente. Excelente, porque conhecimento bom é o conhecimento compartilhado, né? A gente precisa inspirar as pessoas. Meus amigos, esse foi mais um episódio do TiossiCast. Fernando Brambila, prefeito de Santa Fé, aqui no Paraná, compartilhando a sua expertise e experiência na aplicação da 8666 e na 14133, a visão do gestor. Já pega esse episódio, compartilha com o seu prefeito, compartilha com o seu secretário, com todos que compõem a alta administração, pois eu tenho certeza que vai contribuir na aplicação da 14133 aí no seu município. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo TiossiCast. Valeu!